Nas últimas décadas vem aumentando a ocorrência de raios em várias partes do planeta. E esta época do ano, em que as fortes chuvas vêm acompanhadas de muitos clarões, é também momento de apreensão para muita gente. Convidamos o engenheiro Elvis Quiáquio Cardillo para falar sobre os principais cuidados que devemos ter para nos proteger contra a incidência de raios na cidade e na zona rural. Assista a esta matéria e saiba também como são formados os perigosos raios. Na zona urbana, na cidade, nós consideramos um local mais bem protegido. Porque primeiramente nós temos que considerar a concessionária ou as concessionárias, no nosso caso a CEMIG, ela utiliza sempre o aterramento. Todas as residências têm o seu sistema de aterramento no neutro da CEMIG, o que nesse anel fechado, porque todos os neutros são vinculados, ajuda bastante na proteção. Acaba perfazendo ali, construindo uma gaiola de Faraday, é um sistema de proteção. Então já ajuda bastante em questão aí das pessoas, consumidor. Quase sempre também na zona urbana, cada dia mais, nós temos torres, Torres para distribuição de ondas, celulares, enfim. Todas elas são protegidas. E os prédios também que deveriam ser, os edifícios. Uma coisa assim que me chama muita atenção e me preocupa, Vânia, é a quantidade de edifícios, de prédios hoje que não tem nenhum sistema de proteção. Toda a massa metálica tem uma tendência muito grande a liberar energia para o raio, que é a descarga conectante, Essa excitação da Terra, ou seja, são atrativos para a descarga atmosférica, que é o raio. Incluindo estruturas metálicas? Muito propriamente. As estruturas metálicas, os rufos dos prédios, São estruturas metálicas. O rufo é aquele acabamento que tem sobre os prédios, Tem dois problemas, são metálicos, tem uma liberação de energia enorme. Segundo problema também, são pontiagudos, principalmente nas quinas. As quinas dos prédios também são comprometedoras, são perigosas. Outro problema no sistema predial, antenas em exposição, antenas externas, parabólicas ou as antenas convencionais, para a recepção de sinal de televisão, e outras mais de rádio, rádio FM, enfim, todos os tipos de antenas quase sempre são sustentadas por tubos metálicos. E todos esses tubos, de acordo com a norma, deverão estarem aterrados. Então, tubos, toda a peça metálica, todos os materiais, componentes de uma edificação, obrigatoriamente tem que ser aterrados. Principalmente estando mais alto do que a concessionária, os cabos de energia da concessionária, porque estão em total exposição atmosférica. São perigosíssimos. Então uma coisa que nos chama muita atenção, nos preocupa é exatamente isso, a exposição, o número de exposição, principalmente sistema prediais. Isso não é exigido quando se constrói um prédio? Deveria ser, inclusive tem várias cidades de porte maior que existe hoje as prefeituras, tem uma vistoria, muito bem adequada, tudo isso, para a liberação do sistema. Em outras cidades, a prefeitura ainda não se atentou a tudo isso, ou as prefeituras não se atentaram. Outro ponto que é preocupante, a própria ferragem, a estrutura dentro do concreto, a ferragem que está dentro do concreto também tem que ser aterrada. Por quê? Justamente porque o raio, naquele momento, o concreto que está dentro da parede, ele não enxerga aquilo como isolante, é como condutor. Então, mesmo a massa metálica dentro do concreto, ela é atrativa, ou seja, ela é dissipador de energia. Nos tratando de um metal e, consequentemente, pontiagudo, é desaconselhável, tá certo? Certo. Outra dúvida, deixar a janela aberta. É ideal, segundo o método de Faraday, é ideal que você tenha um sistema totalmente fechado. Você estando blindado, fechado, você tem uma possibilidade menor de ser atingido por uma descarga atmosférica. É interessante, essa tem uma ideia que nós passamos para as pessoas, qual o local ideal para a gente estar numa casa, dentro de uma residência, no local de uma tempestade, de uma chuva? Nunca próximo à parede ou às paredes, no centro,
no centro do quarto, no centro de um quarto, é o local apropriado. Porque a tendência do raio é justamente procurar ou ferragens ou a rede elétrica da parede, que tem melhor condutibilidade elétrica. Então, o que é muito comum, as pessoas hoje até buscando conforto, utilizam muito tomadas nas proximidades da cabeceira, né? Tomadas, interruptores paralelos, tudo isso visando conforto é excelente. Mas a gente sempre aconselha distanciar desses locais em momento de tempestade, né? Porque você estará aumentando a sua segurança. Torneira aberta. Hoje em dia estamos utilizando muito PVC, né? Na instalação, na construção. Então, antigamente sim, nós utilizávamos as residências ou o sistema predial, ou os prediais, eram muito comuns, né, a tubulação metálica, que era condutor. Então a torneira hoje, você tendo um sistema de proteção, uma residência bem projetada, não há risco não. Não existe risco direto não. A questão de falar ao telefone, é perigoso ou não? Começando pelo telefone fixo. O telefone fixo nós temos que imaginar que vem lá da concessionária, né, da operadora, uma linha viva, chamada linha viva, uma linha física, que vem recebendo essa descarga ionizada durante todo o sistema e quase sempre na residência, quase sempre, porque em alguns locais, principalmente em prédio, em indústria, é feito proteções, né, na entrada do sistema justamente para evitar tudo isso. Em questão de custo, em questão de cultura, nós não temos muito esse costume de fazer proteção, né, de proteção na linha telefônica na entrada da residência, o que seria aconselhável. Não estando protegido, obviamente, se você estiver falando ao telefone naquele momento, você está com um condutor muito próximo a você, né? Existe uma possibilidade aí, ou de choque elétrico. Certo. No caso celular, nós não vimos grandes problemas, Vânia, porque na verdade não existe uma conexão física com o local. Então, dificilmente teremos problemas relacionados a isso. Como é que é a história que você estava falando? Uma pessoa nervosa ou menos nervosa, uma pessoa nervosa ou calma, ela tem mais ou menos probabilidade de ser atingida por um raio? Estudos feitos ultimamente, pesquisas atuais, mostram que o nosso sistema nervoso aumenta diretamente ou reduz a resistência do corpo. Nós já dissemos no início que a descarga conectante, excitada pelo líder escalonado, falando do raio novamente, ela sempre é oriunda de um ponto de menor resistência. Se a pessoa é nervosa ou medrosa, tem medo do raio, a possibilidade dela ser atingida por uma descarga é muitas vezes menor. Por quê? Se a resistência do corpo sobe, se nós temos medo, a resistência naturalmente sobe, nós teremos muito maior dificuldade em liberar energia para a carga conectante, formar então a descarga atmosférica ou a descarga diretamente nos atingir. Se a pessoa é calma, a pessoa é tranquila, naturalmente a resistência do corpo menor, existe uma possibilidade maior de ser atingida por um raio. E para você que mora na zona rural, saiba quais são os perigos e os cuidados que devem ser tomados. Como que é a proteção para quem mora no campo? Os principais cuidados? Hoje está existindo, as pessoas estão tendo consciência, estão investindo muito em proteção, mesmo na zona rural. No campo, nós temos um problema que hoje eu chamo muita atenção, que nós temos acompanhado a cada dia, a questão de descargas diretas nas cercas elétricas por ser metálicas, né? Porque os metais são condutores. O ideal seria, primeiramente, se tratando de cercas metálicas, cercas de arame, quase sempre pontiagudas, né? Porque nem sempre o arame liso, embora mesmo o arame liso libera energia da mesma forma. O que pode ser feito para minimizar essa incidência de raios? Sim, na zona rural nós temos alguns problemas que é a área de exposição equivalente. Na norma, não só na zona rural, mas também toda a área, né, da nossa estrutura terrestre, a ABNT traz, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, traz hoje um cálculo que é primordial. É o que é feito primeiro no sistema, quase sempre na zona urbana, que chama cálculo da área de exposição equivalente. Se calcula qual a possibilidade, a probabilidade de uma descarga atmosférica de um raio atingir o local. Então, na zona rural, justamente pelos fatos da exposição ser maior,
tem o número de árvores quase sempre mais elevado, né, significativo. Nós temos também o problema de metais em exposição. Cercas elétricas expostas, quase sempre, Vânia, é muito comum a instalação em baixa tensão em zona rural não ser efetuado, não ser feito por profissionais que têm conhecimento técnico suficiente para proteção das pessoas e animais. É muito comum. Nós temos a distribuição de rede elétrica em baixa tensão na zona rural. Em alta tensão não, porque na alta tensão, para efetuar um serviço de alta tensão, a pessoa realmente tem que ser uma empresa já credenciada pela concessionária. Baixa tensão não existe, não tem essa exigência, não é feita essa exigência. Consequentemente, às vezes profissionais não habilitados, que não têm o conhecimento técnico suficiente, que efetuam tais serviços. Com isso, o que ocorre? A primeira coisa que é importante na zona rural, que a gente tem que considerar, é que a cada 200 metros de rede instalada, nós obrigatoriamente temos que ter um sistema de proteção, pelo menos aterramento do sistema. Curvas na rede elétrica, o raio, principalmente a descarga direta, pela velocidade e intensidade, ele tem enorme dificuldade de fazer curvas, principalmente acima de 90 graus. A norma especifica muito bem sobre isso, curvas, cuidado com curvas em rede elétrica. Outro problema, rede de extensão, de grande extensão, sem nenhuma proteção, sem nenhum aterramento. Mesmo não sendo a descarga direta, mas a descarga indireta, vai sentir, por ser metal, por ter uma extensão enorme, existe cálculo para isso. A rede elétrica metálica, a rede metálica, vai sentir a presença de cargas nesse momento. Consequentemente, o consumidor, o usuário, vai ter problemas ou de queimas ou até problemas, né, de perda de vida justamente por esse fato, ou comprometimento, né, por esses motivos. O importante na rede elétrica, sempre na zona rural, o último poste ou o primeiro, como queira, o mais próximo à residência, obrigatoriamente tem que ser aterrado e preferencialmente a instalação de supressores elétricos ou resistores de tensão adequada para efetuar a proteção desse local. Cercas de arame. É muito complicado o número de cercas de arame que nós presenciamos hoje na nossa região, sem nenhuma proteção, sem nenhuma maneira de escoamento de energia atmosférica. Cerca de arame, nós aconselhamos a cada 200 metros um sistema de aterramento, envolvendo todos os fios da cerca de arame ao solo. Existe um procedimento técnico para tudo isso. Nós estamos à disposição, pode nos procurar, a Magnetos Engenharia está à disposição para esse tipo de consulta que é gratuita. Nós oferecemos com muito prazer. Em suma, resumindo, nós podemos dizer o seguinte: a cada 200 metros deverá ser cravada uma haste de aterramento e todos os fios da cerca de arame deverão estar conectados, acoplados a esse sistema de aterramento. Outra maneira também que funciona esse sistema, você fazer uma espiral com o arame da cerca de arame, com o próprio arame da cerca, uma espiral, um sistema, mas tem que ser colocado no subsolo pelo menos a 1,5 metros de profundidade. Não adianta enterrar lá 1 metro de arame, meio metro, achar que foi feito um aterramento adequado. Não. A norma traz que o sistema de aterramento tem que ter um comprimento mínimo de 1,5 metros no subsolo. Então, é feita uma espiral no sistema e colocado 1,5 metro abaixo do solo. Isso ajuda muito. Quando estivermos porteiras, por exemplo, que será interceptada a cerca, deverá ser lançado um cabo de aço ou de cobre. O de aço, devido ao custo-benefício, é suficiente. Um cabo de aço adequado, galvanizado, de acordo com as conformidades da norma brasileira regulamentadora, que será colocado no subsolo, envolvendo as duas cercas que estiverem interrompidas pela porteira. Muitos procedimentos, custo-benefício bom, que poderão evitar esse tipo de problemas, ou pelo menos minimizar, né, a incidência de descargas atmosféricas na zona rural, não que seja mais elevado, seja muito maior. Ou a falta de conhecimento, ou a ausência de proteção é que acaba comprometendo muito a zona rural. Elvis, então num dia de muita chuva, a pessoa está na zona rural,
árvore é o pior lugar para ela se esconder? Não diria o pior lugar, mas é um lugar comprometedor, perigoso. Quando o número de árvores é maior, a tendência da descarga é dividir. Então você está, eu diria, menos comprometido a uma descarga direta te atingir. O grande problema também são campos locais isolados, que você passa a ser o único alvo em exposição. Então é muito comum, perigoso, campos locais de exposição. Mas é desaconselhável realmente estar próximo às árvores, né? Principalmente árvores que raízes longas. É muito comum, né, imaginarmos o seguinte: aquela árvore mais alta atrai mais raio. O cálculo não é muito por aí não. Nós temos que ver a quantidade de raiz, a resistência de cada árvore, porque às vezes a árvore não é tão alta, mas porém muito úmida. E geralmente, só para a título de informação, a quantidade de raiz para a pessoa se orientar depende um pouco da quantidade, do tamanho da copa da árvore. Isso, exatamente. E a natureza também de cada árvore, né? Saiba agora como são formados os perigosos raios. O raio ele é formado de algumas etapas, né? Primeiramente, é conhecido o líder escalonado. Muitas pessoas falam, mas como que é o raio? Ele vem para a Terra, ele sai da Terra, ele atinge somente locais altos, né? Inclusive, durante muitos anos, acreditavam que o raio atingia sempre, quase sempre, locais de maior elevação, de maior altitude. E hoje, comprovadamente, não é essa a realidade. O raio, primeiramente, existe uma etapa chamada líder escalonado. O líder escalonado, ele parte considerando uma carga negativa, que é a parte superior da nuvem é positiva e a negativa é a parte inferior da nuvem. E quase sempre, o maior número de cargas que vêm para a Terra são cargas de origem negativa. O líder escalonado, ele parte da nuvem em direção ao solo. E ele vem com ramificações. Cada líder escalonado, em cada ramificação, ele forma um túnel condutor de mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. Ele parte em direção à Terra. Naquele momento do encontro que existe o clarão, aquele clarão forte que as pessoas acham, esse é o raio. Aí existe esse clarão de intensidade incalculável. Na verdade, tudo isso são etapas de formação do raio. O líder escalonado desce, a carga conectante sobe a 10, 20 metros da Terra, encontra, forma o clarão e acontece depois de tudo isso a carga de retorno. No momento que o líder escalonado conectou com a carga conectante, veio uma carga chamada de retorno. Essa energia volta para as nuvens, né? Então muita gente dizia, o raio sobe. Não. A carga conectante é excitada pelo raio que sai da Terra, naquele momento conectou e ele sobe para as nuvens. Naquele momento que a carga subiu para as nuvens, que vem a carga final, que é a carga contínua. Esse é o grande raio, esse é o verdadeiro raio. Mas é interessante que existe toda uma preparação para isso ocorrer. Se tratando de raio, nós temos duas considerações e duas definições a esclarecer. Primeiro, o que é uma descarga direta e uma descarga indireta ou secundária. A descarga direta é no momento que o raio, vamos chamar de raio, né? A gente não fala descarga contínua, líder escalonado novamente. No momento que um raio parte para a Terra em um ponto e atinge de maneira direta. Exemplo, um raio caiu numa torre de transmissão. O raio teve uma descarga direta. Foi um raio que partiu de uma nuvem e atingiu diretamente esse ponto. Isso é uma descarga direta. O que é uma descarga indireta? Uma descarga induzida. A descarga indireta é no momento que o líder escalonado, que excitou a Terra, que caiu naquele ponto, justamente a descarga de alto índice, a descarga líder, ele ionizou todo o solo naquelas proximidades, a mais ou menos 50 metros ou mais, depende da intensidade da descarga do raio. A descarga indireta ocorre quando uma descarga direta aconteceu. Como o solo ou como o ar ficou ionizado, todos os metais em geral, quase sempre os metais e árvores também, todos os pontos de baixa resistência tendem a vão doar energia para aquele raio para ficar balanceado. Porque na natureza tudo tende ao equilíbrio, a ficar balanceado. A descarga direta atingiu um ponto.
A descarga induzida ou secundária excitou todos os pontos, metais, árvores que estão no local. Então, é muito comum as pessoas às vezes imaginar: ah, o raio caiu lá na igreja e queimou a minha casa, queimou meu televisor. O para-raio da igreja não funcionou. Não tem nada a ver. O para-raio da igreja funcionou, recebeu a descarga direta. A massa maior, a corrente maior do raio foi atingida na igreja. Mas todo o local foi ionizado. Então a energia toda existiu no local. A casa dessa pessoa, certamente sem nenhuma proteção, sem nenhum aterramento, sentiu a presença do raio e justamente para tentar equalizar, chama equalização de potencial, equalizar os efeitos da descarga, os metais também doaram energia. E essa doação de energia foi justamente do seu televisor, do seu aparelho, ou de choques elétricos também, que muitos consumidores tomam, né, dentro de suas residências. Então isso é uma descarga induzida. A descarga induzida, quase sempre a descarga que queima telefone, que queima eletrodomésticos, são descargas induzidas. Esse raio atingiu o líder maior, atingiu em algum ponto, em um para-raio, em um local apropriado, quase sempre, ou não. A descarga direta foi naquele ponto. E a induzida trouxe os danos secundários, chamados danos secundários, que são a queima de equipamento. Imagine, uma descarga direta, se atingir um televisor, certamente não vai sobrar nada do televisor ou também da residência. Então é diferente. Quando nós pensamos em queima, quase sempre nós estamos falando de descarga induzida, porque a descarga direta, a energia é muito grande.